Nós vimos aqui nesse texto a situação de um povo que vinha sofrendo de geração a geração. Manassés, um rei que foi extremamente ruim, Amon também, o pai de Josias, e agora encontram Josias, uma criança, órfão de seu pai, né, porque foi morto, e ele vai fazer um reinado diferente. E é sobre esse reinado que eu quero falar, querido. O tema hoje é excelência ou obediência. O que nós podemos observar, e que eu sempre ouvi falar bastante, né, e a igreja, ela tem essa característica. A Nova Vida, nós aprendemos desde berço, né, como Nova Vida, eu sempre fui dessa denominação, faça tudo para o Senhor com excelência. Mas eu quero nessa noite mostrar que existe uma diferença entre excelência e obediência, né? E essa obediência eu ligo também à perfeição de Deus, conforme o texto que Jesus falou: sede perfeito, como meu Pai que está no céu é perfeito. Nós sabemos que essa perfeição, querido, humanamente nós não conseguimos, mas não é dessa perfeição de não cometer erro, é essa perfeição de você estar em obediência à palavra que não falha, a palavra que não tem erro, que não tem defeito. Então, qual é a diferença? A diferença é que a obediência, ela almeja a perfeição, e a excelência é algo um pouco abaixo, inferior. E é sobre esse ponto que eu quero mostrar para você. De um tempo para cá, as empresas mudaram, né, a forma de vender o seu produto. Hoje em dia, os produtos têm uma boa aparência, têm um preço acessível, porém a qualidade é uma qualidade que vai durar para sempre. O que você acha? Sim ou não? Você já compra sabendo que a duração daquele produto vai ter um tempo curto. Então, o que nós podemos observar aqui, as empresas, elas estão buscando, né, em busca da excelência, mas poderiam buscar a perfeição. E por que não buscam a perfeição? Porque a perfeição é algo caro e consegue abarcar e retirar grande parte do lucro. Então, em vez dessas empresas serem perfeitas, as empresas sabem que é o suficiente apenas parecer que é perfeita aos seus clientes. Ao ficarem aquém da perfeição, elas encontram um equilíbrio entre o custo, a qualidade e aquilo que é lucrativo. E aí, eu pensando nesse texto, eu quero trazer para a igreja as influências das coisas que acontecem tudo lá fora. É muito comum a gente acabar refletindo: será que o que nós estamos fazendo é aquilo que Deus gostaria, ou nós achamos porque está dando certo, porque o povo está gostando, porque o ambiente é agradável, então está com excelência? Mas Deus sempre pede algo a mais, porque Ele é perfeito, e Ele quer encontrar em nós essa perfeição, ou seja, uma vida em obediência. Então vamos pensar como igreja, em vez de procurar na palavra quais são as melhores práticas, os cristãos às vezes usam uns aos outros como referência, assim como faz as empresas. Se uma determinada empresa está fazendo determinado produto, está vendendo, isso está tendo uma grande procura, sempre vai ter uma outra empresa fazendo algo similar, para que possa simplesmente ser competitiva e trazer os lucros para que possa ter a mesma condição. Será que em muitos momentos nós também não estamos com esse mesmo olhar? Eu comento demais com as pessoas aqui e falo muito sobre isso.
eu quero encontrar entre nós uma igreja criativa. Nós não precisamos ver uma peça, e tem muitas peças boas, e copiar e fazer igual na igreja. Por que não orar para que Deus possa trazer e dar uma peça específica? Estou pegando a área do teatro, será que Deus não seria capaz de nos inspirar para isso? O que você acha? Eu acho que sim. Assim, com relação à liturgia do culto, né? Existe uma liturgia em toda igreja, e cada igreja tem a sua particularidade, e é isso que eu tenho pedido a Deus. Senhor, eu fico contente com várias coisas que estão acontecendo aí fora, que Deus abençoe cada um desses irmãos, mas eu não entro mais nessa moda. Eu quero saber o que Deus quer para a vida dessa igreja local. Você está comigo? Amém? Né? O que Deus quer para essa igreja. Então, eu não entro muito nesse ritmo. Se hoje estão fazendo isso, então vamos fazer porque está dando certo, né? Essa é a ideia que nós temos daquilo que é excelente, está funcionando. Mas será que é isso que Deus quer? O que Deus quer para a minha família não significa que vai ser o melhor para a sua família. Então, precisamos entender que a nossa referência precisa ser a palavra de Deus, e não uma referência pessoal. Eu vou seguir aquela pessoa, e sim fazer essa pergunta: até onde eu posso ir e ser considerado um bom cristão? Quando agimos assim, querido, na realidade nós procuramos o meio termo, porque nós podemos fazer muito mais do que ser um bom cristão. Eu acredito nisso, querido. Eu acredito que nós podemos ser uma pessoa que possa ter, até se surpreender com as nossas atitudes, né? Porque está tão cheio da presença de Deus, dizer: como que eu consegui fazer isso? Como que eu consegui atuar? Então eu estava vendo aqui as jovens que participam aqui da dança, né? No momento, cultuando a Deus com a sua dança, os irmãos com o louvor. Talvez você não conheça nos bastidores a luta que é, né? Para o ensaio, e depois eu vou estar lá na frente, mas com essa inspiração de querer fazer o seu melhor para o Senhor, consegue vencer essas barreiras. Será que, como cristão, estamos se contentando com esse meio termo de fazer algo por excelência? É suficiente esse lugar onde o custo é baixo e onde existe um equilíbrio entre o paganismo e a obediência? É claro que não, querido. Esse custo baixo que hoje nós estamos vendo dentro do evangelho, há pouco tempo uma pessoa amiga de um determinado local, ele disse: hoje eu não sou mais escalado para pregar, porque todas as vezes que eu falo de pecado, quando eu estou pregando, eu sou repreendido depois. Não fala sobre isso. Fala apenas de coisas boas. Será que ter uma pregação apenas por excelência que venha agradar a você é o suficiente? Eu acredito que não, querido. Eu acredito que todos os dias nós precisamos ser confrontados, não com aquilo que eu acho, não com aquilo que eu penso, mas com a verdade do reino de Deus. Nos negócios, é muito lucrativo parecer ser perfeito, mas como cristão, querido, espiritualmente falando, isso é prejuízo para nós. A realidade é que a excelência não é a mesma coisa que obediência. A excelência busca e deixa você em situação que é vulnerável, em cilada após ciladas. Já a obediência é diferente. A obediência a Deus, ela não deixa espaço para meio termo. Como seguidores de Cristo, devemos seguir unicamente a palavra
de Deus. Se você concorda comigo, pode dar um glória a Deus. Veja a situação de Josias. Josias, rei de Israel, tinha 26 anos, quando ele começou a encontrar um grande problema dentro da sua cultura. Enfrentou uma situação de negligência nos padrões de Deus. E como que ele conseguiu estabelecer os padrões de Deus em situação como aquela que nós encontramos? Em 2 Crônicas, capítulo 34, nós vamos encontrar aí no versículo 15 ao versículo 18, Ilquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor, e o entregou a Safã. E acrescentou: o sacerdote Ilquias entregou-me o livro, e Safã leu trechos do livro para o rei. E o que tinha nesse texto, nesse templo que estava em ruína, algo que iria modificar tudo aquilo que Josias já havia fazendo, de excelência, arrancando os ídolos, as idolatrias, por uma prática que ele já vinha estudado de outro rei Davi, que nós vamos ler aqui agora. E nessa sentença que foi lida para ele, ele começa a mudar toda a situação, e ele começa agora a consultar o Senhor. Havia uma sentença, porém o rei Josias não sabia. E no versículo 24, essa era a sentença, que falava da ira do Senhor. Assim diz o Senhor: eu vou trazer uma desgraça sobre este lugar e sobre seus habitantes. Todas as maldições escritas no livro que foi lido na presença do rei de Judá, porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando-me a ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. Minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. Isso talvez para alguns aqui poderia ser um balde de água fria. Alguém que está querendo arrumar a casa, que durante esse período ainda de criança, ele foi estudando as leis do Senhor, viu que, segundo aqueles que estavam instruindo, porque ele tinha apenas 8 anos, o que estava acontecendo era errado. E agora ele começa a ter uma mudança, e alguém encontra um livro no templo, onde ele pede para que venha a levantar esse templo que ficou em ruínas. E ele descobre uma sentença como essa. Mas o que poderia parecer um balde de água fria para Josias, foi um despertar, e de que ele estava fazendo a coisa certa, mas fazendo algo por excelência, mas que poderia fazer melhor, se consultasse a palavra do Senhor. Preste atenção nisso, querido. Você tem talentos, são as habilidades que Deus tem colocado nas suas mãos. Você tem dons, se você pedir a Deus, Ele dá. Porém, quando nós simplesmente acreditamos na nossa força, na nossa confiança, nós nos limitamos a um determinado ponto. Eu creio com toda segurança, irmãos, que o cristão que busca a Deus, não ignorando os seus talentos, mas sendo orientado pela palavra do Senhor, esse cristão vai frutificar de maneira poderosa, aleluia! De maneira que vai trazer sobre você inspiração para que você possa ser conduzido pela palavra do Senhor. E uma pessoa que é alimentado por essa palavra, ele não se mistura, ele não se contamina, ele não fica em cima do muro, ele é seguro, porque a palavra do Senhor
dá a ele essa certeza. A palavra. Josias aqui começa com a sua prática, dando uma faxina, tirando todo o lixo de idolatria, deixado por quem? Deixado pelo seu avô Manassés e pelo seu pai Amon. E ele poderia continuar com essa prática. E aqui vai um ponto importante para nós. Nós não percebemos. Nós temos nossos pais como grandes referenciais, como nosso herói. Quer você goste ou não, existe uma influência muito grande do seu pai, da sua mãe, ou de alguém que te criou. Mas, por mais que venhamos a fazer o melhor, nós falhamos também. E um cristão, quando ele tem um entendimento da palavra do Senhor, ele começa a discernir. Isso aqui que o meu pai ensinou foi excelente, mas isso aqui não está bom. Isso aqui vai contra a palavra do Senhor. Você não vai ser contra o seu pai, você não vai questionar o seu pai, não é esse o ponto. O ponto é como que você vai seguir a sua vida dali por diante. Josias tinha tudo para ser mais um derrotado, para ser mais um onde a sentença de morte, de ira do Senhor iria vir. E essa sentença vai acontecer, mas no período de Josias isso não aconteceu. Pensa sobre isso. Quantas coisas, quantas maldições foram lançadas sobre gerações após gerações, e você vê acontecer na sua mãe, no seu pai, no seu tio, seja por droga, seja por doença. E você percebe que na sua família, que na sua vida, que você sobressai. Por quê? Porque você está quebrando toda essa maldição, porque está sendo orientado pela palavra do Senhor. Aleluia! A partir de mim, a minha geração será uma geração orientada pela palavra do Senhor. Você pode glorificar o Senhor? A atitude de Josias, a sua atitude foi excelente, mas era algo superficial diante da ira do Senhor. E no versículo 4, essa foi a prática dele. Sobre a sua ordem foram derrubados os altares de Baalis. Além disso, ele despedaçou os altares de incenso que ficavam acima deles. Também despedaçou e reduziu a pó os postes sagrados, as imagens esculpidas e os ídolos de metal. Veja quantos lixos, né? Como que esse povo se corrompeu e o espalhou sobre os túmulos daqueles que lhe haviam oferecido sacrifício. Depois queimou os ossos dos sacerdotes sobre esses altares, purificando assim Judá e Jerusalém. Na cidade da tribo de Manassés, né? o seu avô, de Efraim, de Simeão e até mesmo de Naphtali, e nas ruínas ao redor deles. Derrubou os altares, os postes sagrados, esmagou os ídolos, reduzindo-os a pó, e despedaçou todos os altares de incenso espalhados por Israel. Então voltou para Jerusalém. O que nós podemos aqui perceber? Diante de uma atitude dessa, o que falar para Josias? Como dizer para esse rei que o que ele estava fazendo era excelente, mas ainda não era aquilo que Deus queria? Somente quando ele foi confrontado com a palavra do Senhor. Às vezes, querido, nós nos calamos, porque diante dos resultados, você está vendo que aquela pessoa está indo para um caminho, que os resultados estão aparecendo, mas você sabe que aquele caminho vai ser um caminho de morte lá na frente. E quando você tem a palavra do Senhor no seu coração, não que você vai condenar aquela pessoa e vai orientar, ou dizer o que ela tem que fazer, mas quando você tem a palavra do Senhor, no momento certo, Deus vai dar uma única palavra, e aquela palavra vai mexer com o coração daquela pessoa. Nós temos um padrão, querido, e o padrão não é ficar em meio termo. Eu vou à igreja de vez em quando, mas tem algumas coisas que eu gosto de fazer. Todo mundo faz, pastor. Uma vez
eu fui em busca de uma pessoa em que ele abandonou a família. E foi uma situação muito difícil, porque era um excelente pai, e deixou 2 filhos, desapareceu. Na época, eu e o pastor João, sabíamos na localidade que ele trabalhava, e fomos procurando nas ruas até encontrá-lo. E eu lembro da palavra desse jovem até hoje. Ele disse: pode ficar tranquilo. Mas como ficar tranquilo, meu jovem? Você abandonou a sua família, seus filhos estão lá passando necessidade. Se nós não tivéssemos levado isso, não teria nada essa semana. Como ficar tranquilo? Não, pastor, eu já estou na igreja. Mas tá, e o seu pastor não orientou com relação a essa questão de você abandonar a sua casa? Ele falou: não, fica tranquilo. No local onde eu estou, o meu pastor também já passou pelo 2º casamento e disse que isso é assim mesmo. Não é assim, querido. Uma vida a 2 não é fácil. Você concorda comigo? Hã? Você compra um presente, quando vai desembrulhar, o negócio é outro. Mas Deus pode transformar. Deus pode mudar. Se você perseverar na palavra de Deus, sendo orientado por uma igreja que tem compromisso, eu tenho a certeza, eu já vi isso com meus olhos, eu já vi muitas famílias sendo transformadas. E eu acredito nisso. Eu acredito que muitos jovens que estão aqui nesta noite serão como esse rei Josias, tão preso na palavra do Senhor, tão compromissado, que até quando você tem uma falha, não uma falha de pecado, uma falha de um esquecimento, uma falha de algo na sua profissão, que você não poderia esquecer, até aquilo começa a dar certo para a sua vida, porque a mão do Senhor está ali. E Ele transforma todo mal em bênção. Aleluia. Qual era o padrão de referência antes de Josias conhecer a palavra? Não foi o seu pai, graças a Deus. Não foi o seu avô, porque os dois deu esse trabalho para esse jovem que agora com 18 anos praticamente, a 19 começou a se reinar. Mas no versículo 2 e no versículo 3, ele tem um referencial. E o referencial é uma excelente pessoa, que se chama Davi. Todos conhecem aqui a história de Davi, não é verdade? Se nós conhecemos, imagina para eles a força da história que Davi tem. Mas nós sabemos também que Davi não só teve acertos, ele teve erros no seu relacionamento conjugal, ele teve erros terríveis com os seus filhos, e por ter um coração quebrantado, Deus teve misericórdia dele. Então, entre a referência do seu avô Manassés, do seu pai Amon, e entre Davi, ainda era uma excelente referência. Veja o que diz: ele fez o que o Senhor aprova, versículo 2, e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita, nem para a esquerda. Mas mesmo assim, essa atitude não iria cancelar aquela ira que Deus estava com relação àquele povo. No versículo 3, no 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu predecessor. No 12º ano, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altares e ídolos, dos postes sagrados, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Então aqui ele já estava aí aproximadamente com 20 anos. Então nós podemos ver aqui bem claro que excelência e obediência não são as mesmas coisas. Não basta você fazer algo tendo um padrão humano. Deus quer que você aprenda o padrão dele.
que é a sua palavra, em obediência, em prática e em submissão. O que você acha nesses dias atuais? Isso está sendo em abundância na igreja? Ou isso está sendo raro e bem escasso? O que vocês podem me dizer? Eu quero ouvir vocês aí. O que vocês acham? Fala aí, gente. Raro? Escasso? Como pode isso? Será que hoje nós não estamos enfrentando esses dias como de Josias? Acomodado com a excelência, achamos porque damos um dízimo, uma oferta, vemos um culto ao Senhor, pronto. Eu posso garantir para você que Deus quer muito mais do que você, e eu posso dizer com certeza o que Deus quer da sua vida. Deus quer que você seja um discípulo, não de Davi, não de Emilson, mas um discípulo do Senhor Jesus Cristo. E com o único propósito de ir e fazer discípulo. Mas qual é a nossa dificuldade de fazer discípulo? Porque se nós mesmos não permitimos ser discipulados, como nós vamos reproduzir isso? Então, excelência e obediência não são as mesmas coisas. O fato de você ter um padrão humano, como exemplo, pode te levar ao engano, querido. Quantas decepções nós vemos aí na mídia? Eu seguia fulano. Há um tempo atrás nós estávamos ouvindo esse comentário, não sei em qual grupo, de uma pessoa que seguia uma mãe, e ela tinha vários seguidores, isso foi lá fora, e um belo dia, ela tinha vários filhos, um belo dia, um dos filhos dela fugiu, e denunciou ela para a polícia, e chegaram lá e encontrou não só ele que tinha fugido, mas seus 5 ou 7 filhos que ela amarrava, machucava e feria. E aquilo foi uma frustração, mas aquela mulher era uma referência de como educar os seus filhos, de como ensinar, de como ser amável. Imagina isso. O fato de você ter um padrão humano, querido, como exemplo, pode te levar ao engano. Achar que você está fazendo algo por excelência, atingir o ápice da obediência, mas não atingiu. Essa atitude que Josias estava tendo de arrancar, tirar os postes ídolos, era uma prática comum que Davi fazia. Davi, quando chegava e entrava em uma cidade, conquistava, que isso era um talento que Deus dava para esse homem, de ser um grande guerreiro. Primeira coisa que ele fazia, ele arrancava todos os ídolos, quebravam tudo, saqueava, tirava de todas aquelas pessoas aquilo que era ruim, queimava. Mas Deus queria muito mais de Josias. Deus queria que ele representasse o seu povo e se arrependesse de todos os pecados que foram cometidos por toda aquela geração. Almejar a obediência, querido, é almejar a perfeição. Presta atenção sobre isso. A excelência é algo superior. Observe uma pessoa que bate o recorde dentro do esporte. Ele não está preocupado com aquele que está atrás dele. Ele busca tanto essa perfeição, que ele sabe que daqui a alguns anos, alguém vai superar aquela marca, e ele treina para vencer a sua própria marca, a sua própria conquista. Um cristão, querido, não pode estar satisfeito por algumas coisas que você fez, mas sempre dizer: Senhor, eu tenho a certeza que o Senhor pode usar a minha vida,
e eu posso fazer mais, porque se o meu coração estiver diante do teu altar, irmãos, não existe limites para Deus usar a sua vida. Existem pessoas nessa noite que entenderam o que é ser excelência, servir por excelência e servir por obediência, e consegue se encaixar que o que você está fazendo é bom, mas se você for orientado pela palavra de Deus, se você for guiado pela mensagem de Cristo, você vai alcançar essa perfeição. Que perfeição é essa? De estar em sintonia com a vontade do Senhor. Há alguém aqui nessa noite que quer receber essa oração e dizer: pastor, eu quero buscar essa perfeição em Deus. Eu preciso, pastor. Eu preciso alinhar mais a minha vida com as coisas de Deus. Eu não posso achar, porque estou fazendo algumas coisas, porque outros fazem, mas o que Deus quer de fato para a minha vida? Eu quero fazer essa oração por você que quer esse mais de Deus. Se você quer, você pode levantar a sua mão. Se você não quer, está satisfeito, eu não posso fazer nada por você. Mas eu quero, querido. Eu quero ser um pastor que quando eu chegar aqui, com poucas palavras, a glória do Senhor já possa estar nesse lugar. Eu quero ser um pastor que não use o meu tempo com as coisas seculares. Não quero, irmãos. Cada dia mais eu quero estar desatualizado desse lixo desse mundo e atualizado com as coisas do reino de Deus. Eu não quero ter amigos ímpios, mas eu quero andar com ímpios para influenciar na palavra de Deus. Mas eu quero andar, querido, com pessoas que têm mais experiência com Deus do que eu, para que eu possa aprender com essas pessoas. E para que, através desse exemplo, eu possa buscar mais. Mas não falar o Deus de Davi, mas dizer: o meu Deus ouviu o meu clamor. É por essas pessoas que eu quero fazer essa oração. Vamos pensar em nossas igrejas, querido. Em vez de procurar na palavra quais as melhores práticas, nós, como cristãos, estamos procurando como referência as pessoas, assim como as empresas estão fazendo. Mas não é essa a vontade de Deus. O que mudou a história desse povo? Não foi aqui a atitude excelente em tirar toda aquela idolatria. Não adianta você tirar todos os ídolos e continuar ser um Deus único na sua vida. Deus queria falar com Josias. E eu vou continuar essa mensagem no próximo domingo. Foi quando Deus usou uma mulher e que Ele pediu para que as pessoas consultassem a Deus, e Deus usou a palavra para falar com ele. O que mudou a história do rei de Josias não foi por ele fazer aquilo que Davi fazia, não foi por seguir ao Deus de Davi, não. Ele quer ser o seu Deus. Ele quer que você conte a sua história. Ele quer mostrar para você que é possível em tempos como esses, aonde tantas coisas ruins, tantas coisas que se levantam contra a palavra de Deus, mas se levantar alguém com essa ousadia, Deus vai usar a sua vida. Talvez você não vai mudar a história do seu país, mas por que não mudar a história da sua casa?
da sua família, se convertendo e sendo um crente, não por excelência, mas servindo a Deus na palavra com toda a perfeição da lei do Senhor. É difícil, pastor, sozinho é, mas quando nós estamos juntos, quando nós estamos buscando a graça do Senhor, Ele nos ajuda. Pensa nisso, nesse jovem. Um jovem rei que fez toda a diferença por andar na obediência da sua palavra. Pensa nisso quando você vai para um concurso. Quantas pessoas tiveram a mesma condição que você? Talvez pessoas tiveram condições e com certeza melhor do que a sua, de estudo, de preparo, mas você fez o seu melhor, querido, dentro daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Pensa diante de aqueles números de tantos inscritos, quantos ali temem ao Senhor? Quantos ali estão orando para dizer: Senhor, me dê essa oportunidade, não para que eu seja apenas bem-sucedido, mas que eu possa investir no lugar mais rentável desse mundo, que é na casa do Senhor. Aleluia! Eu acredito com toda a segurança que os melhores lugares nessa sociedade estão separados para os cristãos, servos e servas do Deus vivo. O que nós precisamos fazer é orientar os nossos filhos. 2 Reis, versículo 23, nós falamos muito de Davi, mas olha a história desse jovem. Começou a reinar com 8 anos, lógico que ele tinha conselheiros e a sua mãe estava ali influenciando a sua vida. Morreu cedo, com 31 ou 35 anos, mas em pouco tempo, ele fez a diferença. Não aceite essa situação, não, jovem sem dinheiro, não, eu vou ser diferente. Deus vai abrir as portas e vai abençoar a minha vida, porque eu temo ao Senhor. Você pode aí como jovem dar um glória a Deus se você crê nisso. 2 Reis, versículo 25. Deixa eu ver se é isso mesmo, acho que sim, 25 ou 23, não sei. Não, isso, ok. Nem antes, nem depois de Josias, houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, e de toda a alma, e de todas as suas forças, de acordo com a lei de Moisés. Nem antes, já tirou Davi, e nem depois. De onde esse jovem encontrou tanta força? Como uma criança conseguiu ser tão bem sucedida? No versículo 1 de 2 Crônicas, no versículo 34, capítulo 34, diz: Josias tinha 8 anos de idade, e em 2 Reis 22 também fala a mesma coisa, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Nós sabemos que uma criança com 8 anos de idade não tem como dirigir uma nação, e naquele período já era comum providenciar para que um rei como esse tão jovem fosse morto. Então havia uma escolta, havia uma segurança, mas havia alguém mais importante do que os conselheiros. Havia ali uma pessoa que chamava Gedida. Segundo o historiador Joséfo, Gedida, sua mãe, foi que governou em Judá no período que Josias tinha 8 anos.
E apenas quando completou 16 a 17 anos, ele começou a tomar as decisões por conta própria. 2 Reis, capítulo 22, versículo 1, diz assim: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Gedida, filha de Adaías, ela era de Bozecate. Quando a Bíblia refere a uma pessoa, ou tem como registro, não é por acaso, querido. Mostra a importância que aquela mulher teve na vida daquela criança. O nome dessa mulher significa aquela que é amada por Deus. Gedida. Ela poderia dizer: filho, continua fazendo as coisas que o seu pai fez, você é rei, pronto, acabou, esquece esse Deus, está dando certo, importa que nós estamos agora reinando. Mas essa mãe influenciou essa criança, que se tornou um jovem, um homem, e foi considerado o melhor rei de Israel. Veja o que a igreja pode fazer. Veja o que você, mãe, o que você, pai, pode fazer pela vida do seu filho, pela vida da sua filha. Ao invés de dizer, o mundo está perdido, existe idolatria para tudo quanto é lado, de ficar vendo as falhas, ensine a palavra, e você vai ver os resultados na vida de geração após geração. Que Deus abençoe a todos. Vamos estar de pé. Senhor, por aquelas pessoas que levantaram suas mãos e que querem receber essa oração, que talvez até desejam, mas tem dificuldade. Eu te entendo, querido, porque eu percebia também que na minha vida era assim. Eu começava a crescer dentro da igreja, e eu, com medo de assumir outros cargos, eu começava a abrir mão das coisas de Deus, com medo. Mas eu fui orientado, querido. Eu tive pessoas que me discipularam de perto. Eu tive o coração aberto para ouvir a mensagem do Senhor, e até hoje continuo com esse mesmo propósito. Para você que ergueu as suas mãos, o que você ainda que foi tocado após eu fazer esse pedido, Deus dizendo, está falando com você agora, não tenha medo, deixa eu te usar. Basta você ter um compromisso, basta você querer andar comigo. As suas falhas serão consertadas diante da minha perfeição. Aleluia. Não se contente apenas por ser chamado de cristão. Eu quero impactar o reino espiritual. Eu quero me levantar com essa autoridade. Eu quero me levantar porque a palavra do Senhor diz assim. Eu quero ser um homem, uma mulher que ore, não porque quando tenha problemas, mas que eu possa dizer, Senhor, me chame pelas madrugadas. Quando tiver alguma situação, Senhor, abre os meus olhos. Josias veio de geração após geração e poderia se conformar, mas não se conformou. E nós vamos ver o que aconteceu com a vida deste homem. Deus fez esse homem prosperar. Pai, por essas pessoas que entendeu o que é excelência e obediência,
que às vezes até nós confundimos, estamos fazendo o melhor. Mas será que esse melhor está em obediência à palavra de Deus? Será que essa oferta do seu melhor, Deus está recebendo? Todo aquele esforço de Josias não iria servir de nada se a palavra do Senhor não tivesse vindo até ele e confrontado. E ele se indignou com aquela situação. Senhor, que não haja esse conformismo nessa noite entre nós, mas que hajam pessoas que sejam apaixonados pelas coisas do reino, pessoas que sejam compromissados com a palavra, pessoas que acreditam que Deus vai ouvir o seu clamor, Deus vai ouvir a sua oração, Deus vai responder a sua palavra, se você for fiel a Ele. Flecha que acerta